Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre componentes no React. O que são componentes? De acordo com o próprio site lá do React, eles permitem você dividir a sua interface gráfica, a sua interface de usuário, em partes independentes, reutilizáveis e permite que você pense cada parte da sua página isoladamente. O que é na prática? Vamos imaginar, quando a gente está trabalhando com HTML, a gente tem uma tag HTML. Imagina essa. Essa é até uma forma de descrever que eu estou pegando emprestado do Philippe Deschamps. Então imagina que você tem uma tag HTML, quando você coloca lá a informação, ela tem um comportamento lá no navegador. Então se eu colocar um input, type text, esse placeholder nome, no meu navegador, ele vai ter essa parte visual, ele tem internamente, que a gente não tem acesso, a forma como esse input funciona. Então é uma tag HTML. A gente sabe que escrever e utilizar, ela vai ter um certo visual, um certo comportamento por padrão que é interno e que a gente não consegue mexer, mas ele tem. Quando a gente está trabalhando com React, a gente pode criar as nossas próprias tags, que a gente chama de os nossos componentes, que eles são customizados. Então, eu posso criar uma própria tag, um próprio componente, e dentro dele eu vou poder definir o visual do componente, funcionalidade do componente e também o estado do componente. O estado está aqui separado porque a gente vai falar disso em outras aulas. Então a forma de pensar mais simples com relação ao componente React é como se você estivesse criando novas tags para poder utilizar e você controla o visual e funcionalidade dessas tags. O que você transforma em componente ou não no React é mais com experiência e aquilo que você quer. Tudo aquilo que você quer dividir da sua interface gráfica que seja independente e reutilizável, você normalmente transforma num componente React. Vamos lá para a nossa parte prática e vamos criar aqui. Esse app, que era o único que a gente estava trabalhando aqui até agora, ele é um componente, mas vamos criar um componente separado. Então, vem aqui, botão direito na pasta Source, New File, vamos criar um componente chamado título.js. A convenção, pessoal, é que o nome quando a gente está criando os componentes React, o nome seja em maiúsculo, correto? Então, é bom seguir essa convenção. Então, tem duas formas de criar componentes no React. Tem os componentes que são funções, que são os function components, e tem os componentes que são classe, que são os classes components. Desde 2019, a partir da introdução do que a gente chama de React Hooks, que a gente também vai ver mais à frente, é muito mais comum se utilizar, criar componente com function components. Então a gente vai trabalhar dessa forma que é o mais comum hoje em dia, que quase todo mundo usa. Então como é que eu crio um componente? Uma função, então function, função JavaScript normal, function título, vou chamar o meu componente de título. Todo componente ele tem que retornar alguma coisa. Normalmente é um JSX, então ele vai retornar aqui um JSX, vai ser um H1, dizendo, sei lá, olá mundo. E para eu poder utilizar esse componente, eu tenho que estar nesse arquivo, usar em outro arquivo, eu tenho que exportar. Então aqui, export default título. Aí agora, a partir do momento que eu estou exportando esse componente, eu posso utilizar. Depois eu vou postar para vocês um link explicando um pouquinho melhor como é que funciona essa parte de importação e exportação dentro do JavaScript.
Então eu quero colocar ele dentro do app. O app é o componente principal da nossa aplicação que a gente já discutiu antes. Então, como é que eu faço para colocar esse componente aqui, que vamos pensar nele como se fosse uma tag HTML, dentro da minha aplicação? No React, os meus componentes eles funcionam igual no HTML. No HTML eu posso ter várias tags, uma dentro da outra, daquela forma. Aqui também da mesma forma. No final, eu vou, para poder utilizar aqui, eu vou vir importar o componente. Então, eu vou importar título from. Eu vou dar um import título from título from ponto barra, ponto barra porque está no mesmo diretório, né? Ponto barra título. Eu não preciso colocar aqui ponto .js. Ele automaticamente o VS Code sabe que não precisa. Eu vou importar o componente título desse arquivo título aqui, o título.js, e quero como é que eu faço para utilizar ele aqui dentro. Basta eu abrir como se fosse uma tag, título. E como não tem conteúdo dentro, então é uma tag que fecha nela mesmo. Então vamos verificar lá no, na página, né, que o meu está rodando, como é que fica aqui, Olá Mundo. Se eu for lá e alterar o meu conteúdo do meu componente, Olá Mundo, Olá Visitante, salvei, vou lá na página, aí exibindo o meu componente que é uma tag. Como é uma tag, eu poderia ter mais de um. Por exemplo, aqui como eu vou colocar mais de uma linha, eu tenho que colocar o parênteses no return, né? Para ter mais de uma linha. Vou dar um Enter aqui para organizar. Eu posso vir aqui e colocar mais de um. Mais de um. Por que está acusando aqui erro? Lembra que eu falei com vocês que eu não posso. Todo componente React inicial não pode ter irmãos. Tem que sempre ter uma tag principal com tudo depois dentro dela. Que normalmente nesse caso aqui eu usaria o fragment, né? Então vou colocar aqui o fragment. Quem tiver dúvida, assiste de novo a aula que eu falo sobre fragment. Então, eu poderia ter aqui assim, e o que apareceria lá na minha página? Minha tag, que é o meu componente. Então, a gente, como se a gente tivesse criado uma tag nova. Essa tag, ela pode ter um próprio CSS para ela. Então, esse componente é muito comum que a gente queira, igual eu falei lá, a gente pode mexer, o componente ele ter um visual específico dele. Então, como é que vamos fazer aqui? Vamos criar um CSS específico para ele. Deixa eu apagar esse aqui que era o da aula passada, não estou usando hoje. Aqui, vou criar um novo arquivo. Vou chamar aqui de título.css para manter o mesmo nome, para eu saber que esse é o CSS que eu vou aplicar no arquivo, no componente título. Então, eu vou colocar aqui uma formatação básica, color white e background color dark blue. Salvei. Então, como é que eu faço para aplicar esse CSS aqui mesmo? A gente já aprendeu na última aula. Eu vou dar um import, ponto barra, título, ponto, CSS. Então, agora ele vai estar funcionando e todos os meus componentes que eu tenho aqui 4 vezes, ele tem aquela formatação que eu defini para o componente. Então, ele tem o visual específico do componente. É por isso que, normalmente, a gente cria componente que a gente quer... por exemplo, se todo meu site... Não vai ser assim feio desse jeito, aqui eu só estou exemplificando, né? Mas meu site, eu tenho vários momentos que eu vou colocar o título e todo o título tem a mesma formatação. É interessante que eu crie um componente para isso, porque depois, quando eu for utilizar
reutilizar o componente, né, que é para isso que a gente cria componente, que ele permite reutilizar, todo lugar que eu fosse colocar esse título, ele já viria com a formatação específica dele. Pessoal, tem outras formas de criar um componente funcional. Essa aqui é uma. Escrever function assim, depois o export the full function. Eu vou mostrar aqui para vocês as outras formas. Eu poderia estar fazendo com... Vou apagar. Eu vou copiar isso aqui. Vocês não precisam fazer isso aqui junto comigo, eu só vou mostrar para vocês e vocês escolhem qual que vocês acham mais legal, como é que vocês preferem utilizar. Eu poderia fazer assim, ó, como se fosse uma variável, uma constante. Opa, está escrito errado aqui o const título, que recebe uma função anônima. Essa função anônima, eu preciso do return aqui, que eu falei que sempre todo o componente tem que ter um return. Eu vou copiar só isso aqui. E também aqui embaixo, export the full título. Poderia escrever o componente funcional dessa forma também, usando uma constante, atribuindo uma função anônima. Aceita também, vai estar funcionando. Como é função anônima, se eu quisesse, eu poderia escrever como arrow function. Ele também aceita escrever o componente funcional dessa forma. Eu poderia fazer aqui direto, se eu quisesse, export default, opa, está escrito errado, default function título. Ele aceita também fazer dessa forma, aqui dá um return com a função. Aí aqui eu já estou criando a função e exportando ao mesmo tempo. Eu não preciso da linha de baixo para colocar o export. Também funciona, apesar que eu vejo pouca gente escrevendo assim, mas funciona. É tudo em JavaScript, a forma tanto faz. E aqui eu não precisaria nem dar o nome aqui, function, título. Poderia ser só sem o nome ali. Aí você fala, mas não colocou o nome título aqui, vai atrapalhar isso aqui? Vamos lá para vocês verem que continua funcionando, que eu salvei aqui. Não atrapalha, porque o nome que eu coloco aqui nessa parte do import não precisa ser o mesmo nome da função que tem aqui. Então, se eu tivesse da forma anterior, function título, export default título, aqui eu poderia chamar de ABC, por exemplo. ABC, eu vou apagar esses outros só para... E aqui tá ABC, ele funcionaria da mesma forma aqui, sem problema nenhum. Correto? Mas a gente sempre costuma manter o nome que a gente espera daquele componente. O JavaScript não impede, mas eu gosto, e todo mundo que programa React sempre vai usar o nome do componente que você pretendia, que é o mesmo nome do arquivo, como o nome do componente na hora que está importando. Então, é uma boa recomendação, uma boa prática você seguir isso também. Não é muito usável você estar com o seu componente com essa parte do texto aqui fixa. E se eu quiser que isso for variável para cada, porque normalmente vai ser, né? O título de uma página vai chamar uma coisa, o título em outra pode chamar outra. Como é que eu faço para passar informações para ser colocadas aqui? Porque como é que eu posso fazer? Eu posso fazer esse título aqui, eu vou passar uma propriedade para ele, texto ou título mesmo, sei lá. Olá, mundo. E para esse outro título aqui, ele vai receber um outro texto. Sejam
bem-vindos, por exemplo. Então, eu posso passar propriedades para os meus componentes. Como é que eu faço para receber essas propriedades dentro do componente? Por padrão, no componente funcional, ele, ele, é, ele recebe um parâmetro aqui que eu posso dar o nome que eu quiser, mas o nome que todo mundo utiliza é props. Props de propriedades. Ele recebe esse objeto que ele vai vir com todos todas as propriedades que eu passar aqui, que eu posso passar mais de uma, eu vou mostrar para vocês. Aí, como é que eu faço para pegar esse parâmetro, essa propriedade específica que chama texto? Basta eu colocar aqui, agora eu vou fazer uma interpolação, porque é uma variável, props.texto. Essa parte aqui tem que ser igual ao nome da propriedade que está passando aqui para o meu componente. Se eu salvar, vou lá, vocês vão ver que tem lá, Olá Mundo e sejam bem-vindos. Então, eu consegui passar informações para o componente, exibir o texto aqui, passando via propriedade. Posso passar mais de uma. Por exemplo, aqui nesse, eu vou colocar uma propriedade chamada cor, vermelho, red, do CSS. E aqui eu poderia, por exemplo, pegar se a pessoa passou essa propriedade, poderia colocar aqui um style, color, style, abre chaves uma vez, abre duas vezes, igual eu mostrei na aula lá, de CSS, cor, na verdade cor não, color, né, porque é uma propriedade CSS, chama color, e aqui o valor dela seria props.cor, que foi isso que eu passei aqui só para o segundo componente. Salvei, vamos lá na página, vocês vão ver que agora a cor do texto está vermelha. O que eu não passei, ele não sobrescreveu, e o que eu passei a cor, ele pegou a cor que eu passei. Então, eu posso passar mais de uma propriedade aqui, igual eu passei duas, e cada propriedade que eu for pegar para fazer qualquer coisa, eu acesso via props. O nome da propriedade. Eu posso fazer até desestruturação disso aqui, pessoal. Eu posso vir aqui, eu sei que vai vir aqui um objeto, o props, eu posso fazer desestruturação. Quem não lembra de desestruturação, nas aulas de JavaScript eu falei. Então, eu vou precisar aqui pegar o texto e a cor, que vai vir dentro da propriedade. Então, posso desestruturar e aqui, eu, em vez de chamar props.cor, já posso falar cor e props.texto, já colocar texto. Ele funciona também dessa forma, aqui tranquilo, funcionando direitinho, sem problema nenhum. Correto? Então, aí é do gosto de vocês. Pessoal, eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar aqui rapidamente como é que é a cara de um componente sem ser um componente function. Também você pode criar um componente que seja uma classe, seria mais ou menos assim. Você teria que colocar o import React from React para poder criar o componente de classe. Opa! E aqui você criaria, por exemplo, class título extends react ponto componente. E aqui a ter tudo que vai ser exibido, que é a mesma coisa do return do function componente, quando eu estou criando um componente que é uma classe, eu preciso ter um método render, e dentro desse método render que vai ter o que vai ser a parte visual lá, o JSX, que vai ser mostrado na tela. Aí eu poderia ter aqui um return h1
título, por exemplo. E também teria que colocar um esporte. Poderia colocar aqui esporte default título, ou poderia colocar o esporte aqui na frente. Export default class título, ele também aceita. Não façam isso aqui, porque eu já fiz um export default aqui, não vai funcionar. Mas é só para mostrar para vocês mais ou menos como é a cara de um componente do tipo classe. Quem for mexer em código antigo, principalmente antes de 2019, vocês vão ver que o mais comum era utilizar componentes do tipo classe. Hoje em dia é muito difícil o pessoal usar componentes do tipo classe. Sempre evoluiu as práticas para poder utilizar componentes do tipo função. Então é só para vocês verem a cara mesmo, para se vocês verem algum material que estiver mais desatualizado na internet, vai ter essa carinha aí, mas não, eu recomendo que, a não ser que você vá ter que trabalhar com um código legado mais antigo, não precisa se dar o trabalho de, enquanto você está começando a trabalhar com React, aprender como mexe dessa forma. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Se eu quiser passar, vou apagar aqui, é muito comum você trabalhar com tags, você passando o conteúdo dentro da tag. Então, se eu quisesse passar o texto que vai ser exibido na tag, dessa forma aqui, título, e aqui, esse é meu título. Eu prefiro assim, ele parece mais o que a gente está acostumado do HTML. Como é que eu faço para pegar informação que não vem como propriedade, mas vem dentro da tag? Então, para poder trabalhar dessa forma, vou voltar aqui para o props. Eu poderia também fazer desestruturação, mas eu vou voltar usando props. Aí, se eu quiser passar uma informação dentro das tags, eu posso aqui acessar automaticamente, o React me dá essa informação dentro do props.children. Children que significa filhos. Então, quaisquer filhos que estiverem dentro da tag, que na hora que eu passar dessa forma, eu consigo acessar no componente chamando o props.children. Então, o que eu vai aqui, salvei, vamos lá para vocês verem, ele está lá, funcionou, então, usando dessa forma. Essa palavra aqui é uma palavra reservada da minha propriedade, que ele só vai ter conteúdo no props.children se eu estiver passando alguma coisa dentro da tag. Poderia até colocar algo mais ou menos assim, ó. Aqui é um título, aí um texto, poderia até passar um outro componente ou uma outra tag HTML com qualquer coisa, teste, algo, teste, algo assim, e tudo isso aqui que está dentro, ele recebe lá como children e vai imprimir lá na tela. Aqui funcionou, se vocês verem aqui, inspecionar, vai lá, está o H1, aí o texto e o parágrafo, que é justamente o que eu passei no componente na hora que eu criei, chamei o componente de título. É esse texto e esse parágrafo. Tudo que tiver aqui vai vir para o children. É uma outra forma de trabalhar e também usar children. Não faz muita diferença, você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Às vezes a gente combina props com children, depende muito. Quando a gente estiver fazendo o exemplo prático da disciplina, aí vocês vão ver um pouco melhor usando normalmente em problemas reais. Deixa eu ver aqui o que mais falta eu falar dessa parte de componente que é importante vocês saberem. Então,
A gente decide o que é componente de acordo com a necessidade, igual eu falei. Você pode ter componentes grandes, você pode pegar, por exemplo, um formulário de uma página do seu sistema pode ser um componente, então o componente ele vai ter várias coisas dentro dele. Eu posso fazer um componente menorzinho, igual esses aqui que a gente está fazendo. A única coisa que tem dentro desse nosso componente é um H1, mas pode ser um componente que tenha várias outras tags, até outros componentes dentro dele, de forma tranquila. Aí é de acordo com a minha organização mesmo. Um componente tem que sempre ter um return, e eu posso até ter um componente dentro do mesmo arquivo. Por exemplo, a gente criou em um arquivo separado o componente título por questões de organização, que quase todo mundo faz assim. Mas nada impede de eu criar, por exemplo, aqui um componente funcional, sei lá, poxa, eu vou criar do jeito mais padrão. Function, teste, return, p, escrito teste mesmo, um componente bobo aqui. E aqui eu posso chamar aquele meu componente. Então, teste, e salvei. Então, eu criei na mesma página, no mesmo arquivo, o componente, e ele funciona lá da mesma forma. Está lá o meu componente, e ele é um parágrafo. Eu não preciso criar em arquivos separados, mas por questões de organização é bem comum criar em arquivos separados. Aí vai do como você achar melhor, ou as boas práticas que a sua empresa que você estiver trabalhando ela definir. Correto? Então vamos fazer mais um exemplo aqui. É, criar mais uns dois componentes. Vamos criar aqui no source new file. Eu vou criar aqui um componente para header.js. Esse componente é como se fosse para ser o topo da nossa página. Então eu vou colocar aqui, vou criar o componente. Eu vou criar agora usando uma das outras nomenclaturas dos componentes funcionais. Então, curse header, que é uma outra que eu também gosto bastante de utilizar, é fazer o componente dessa forma. Export the full header, e aqui return. Aí eu vou retornar aqui uma linha só, então não preciso do parênteses, o componente, a tag, uma tag header do próprio HTML, né? Vocês já devem ter visto essa tag. Se não, é só pesquisar a tag header do HTML. Ele vai receber aqui um props também. E aqui no props, um props. E eu quero pegar o children. Children. Props.children. Ou eu poderia fazer aqui desestruturação também aqui do props e pegar só o children aqui. Children. Escrevi certo? Escrever. Pegando, fazendo via desestruturação. Então, o que eu passar como children lá no componente, eu vou pegar. Eu vou até criar um CSS, que eu quero que esse meu header topo da página ele tenha uma formatação específica. Então, eu vou criar aqui o new file header.css e vou colocar uma formatação nele aqui, usando CSS header. Aqui um text align center, um background color coral e um color white. Então, salvei. Aí vou falar que vai usar, vou dar um import aqui, import.barra header.css. Então, vai estar funcionando, e vou criar aqui mais um outro componente chamado footer, que é o rodapé, footer.js. Aqui também, agora eu vou ensinar um truque para vocês. Daquelas extensões que a gente instalou, aquela que é ES7, alguma coisa na aula de extensões que eu mostrei para vocês, ele já facilita a nossa vida. Se eu colocar aqui, ó, RFCE,
e dá Enter, ele já cria uma estrutura de um componente funcional para a gente e que o nome do componente aqui, ele pega o nome do arquivo. Então, eu já poderia aqui estar utilizando. Ele acrescenta o import React from React, porque antes da versão 17 que a gente está utilizando, era sempre obrigado a colocar isso. Se você quiser, apaga, se você estiver usando React 17, ou pode deixar aí também que não tem problema nenhum. Então, tem essa RFCE, que ele cria para a gente já a estruturinha básica, ou tem a outra opção dele, que é o RAFCE, que ele cria na forma de constante, função constante, usando o arrow function. Você usa qualquer um do que você quiser. E aqui dentro desse componente footer, eu quero dar um return, opa, return o HTML, a tag HTML footer. Vou colocar aqui rua, ABCD, número 20, sei lá, só para ter qualquer coisa. 99999, 9999. Pronto. Salvei, então, meu componente. Eu vou querer ter uma formatação para ele CSS também, então eu vou criar aqui um footer.css. A minha formatação CSS dele vai ser em cima da tag footer. E aqui eu vou colocar um font size small e um color light gray. Aí você pode colocar o que você quiser, aqui é só para exemplo mesmo. Então eu vou importar, né? Dar o import ponto barra footer.css. E agora lá no meu app eu vou colocar o header logo no início. Então, se eu posso vir aqui e importar manualmente, ou posso tentar usar o auto-import do VS Code. Então, quem estiver usando VS Code pode tentar usar o auto-import. Então, eu começo a abrir a tag, começo a digitar, aí ele apareceu ali, ó, aqui, ó, já selecionado o header e tem o escrito auto-import na frente. Se eu der Enter, ele importou o header lá para a gente. Então, ele não tem conteúdo nenhum. Na verdade, tem o children, né? O que eu coloquei lá com children. Então, vou colocar aqui Luciano Eletrônica, sei lá, qualquer coisa. Vou deixar esses títulos aí. Vou colocar o footer. Vou fazer a mesma coisa, footer, auto-import. Às vezes o auto-import não funciona bem, se não funcionar, você vem e importa manualmente. E ele não tem conteúdo, ele é fixo o conteúdo dele. Coloquei aqui, vamos lá na nossa página ver como é que ficou. Então, lá o nosso header que ficou no topo da página, eu tenho alguns títulos lá e aqui o footer que eu coloquei no rodapé no fundo da página. Então, é só para mostrar para vocês um exemplozinho, como é que eu poderia fazer mais algumas coisas mesmo, só para a gente praticar. Correto? Então, obrigado e até a próxima aula.